alguns anos atrás, eu fui realizar um estudo, eu li um estudo, né, sobre mães com bebês. Né? Esses estudos são incríveis porque as pesquisas mostram o comportamento da vida emocional desde o mundo infantil, né? Era assim, as mães tinham que entender, né, esses bebês, responder com gestos e sinais faciais de acolhimento. O experimento começa com a mãe brincando e rindo e conversando com seu bebê, em tons suaves e bem brincalhão com a bebê, interagindo, mostrando, olhando o olho no olho, brincando. Como você pode imaginar, o bebê automaticamente vai responder todo esse carinho com gestos ao encontro dessa mãe. Mas poucos minutos depois, a pesquisadora instrui essa mãe para que ela completamente ignore o bebê e se torne um rosto inexpressivo. Assim. O bebê reage à mãe sem expressar emoção. Muito rapidamente, o bebê começa a sentir-se desconfortável pra caramba e passa a usar todas as possibilidades, todos os recursos que tem para chamar a atenção da mãe. Até que começa a gesticular e começa a fazer sons altos, gritar e chorar, tudo para chamar a atenção. Apenas alguns segundos de negligência, o bebê começa a chorar. Assim como esta criança sentir-se desconfortável quando é negligenciada, quando você negligencia as suas emoções, elas também podem gritar alto, forte, virar sintoma, doença, para dizer, eu estou aqui, me escuta. Às vezes ela se manifesta como respostas problemáticas e difíceis de gerenciar. Algumas vezes elas incluem, por exemplo, você atacar outras pessoas ao seu redor porque você não sabe entender o que você está sentindo. Isso explica o bullying na escola. Como eu não entendo minha emoção, a minha dor, a minha angústia está no mundo, eu vou traduzir isso em violência para o outro. Sentir-se cada vez mais irritado, incompreendido, não conseguir entender porque está mal, ter pesadelos, dificuldade de concentração, por isso que não trabalhar as emoções acaba com o desenvolvimento cognitivo, porque alguém que está emocionalmente estável não consegue aprender, não consegue ter foco para ter retenção. Não existe como ter retenção sem ter atenção. E pessoas que não têm emoções trabalhadas não conseguem ter atenção. E por não ter atenção, não tem retenção. E por isso não passa no Enem. Então, não trabalhar a emoção termina sendo pior. É muito importante para todo mundo entender isso. Mostra respostas fisiológicas de estresse. Ele tem sudorese, batimento cardíaco, tensão muscular, calafrio. Ou seja, tudo é o corpo dizendo, por favor, me tira daqui, está ficando difícil. Ter pensamentos negativos sobre você, sobre o mundo, sobre as coisas. Tudo isso é uma forma de traduzir. Essas são respostas e são algumas das maneiras pelas quais, gente, o corpo da gente está dizendo algo, está apontando que não está certo. Portanto, é muito importante usar essas respostas como dicas, para que a gente possa prestar muito bem atenção. Essas respostas, se elas forem ignoradas o tempo inteiro, outros sintomas vão começar a surgir, vão se exacerbar, vão se amplificar até que a gente escute. Assim como, por exemplo, o bebê que experimentou na pesquisa gritou quando se sentiu desconfortável porque a mãe não estava olhando para ele, estava inerte, nossas emoções elas fazem a mesma coisa. Ela grita mais alto, se torna mais alto até que a gente ouça e faça as mudanças. É daí que surge a psicossomática, a ideia de entender que o corpo é uma caixa de ressonância das emoções e quando não é compreendida, reverberada e validada, se transforma em sintoma psicossomático, do psique para o soma. Isso acontece o tempo inteiro. Pesquisas nessa área são incríveis, mostrando o resultado entre emoções não validadas, não compreendidas e não trabalhadas e doenças físicas. Poderia passar aqui e elencar aqui um monte de pesquisas. Mas entendendo a razão por trás das emoções, nós como seres humanos, nós temos emoções que precisam e podem fazer conexões com as pessoas ao nosso redor e a gente pode descobrir que fazer isso vai nos sentir bem ou não, ou seja, eu consigo compreender as minhas emoções, eu consigo compreender as emoções dos outros, eu consigo escutar-me, eu consigo escutar e entender o que o outro está gritando ali com aquele comportamento, que aquele comportamento está falando de algo que não está sendo visto, de uma dor que não está sendo cuidada. E aí eu tenho mais empatia no processo e chego para ajudar e não para trocar farpas de duas crianças infantilizadas que não conseguem entender, interpretar as próprias emoções porque não se escuta, porque não está atento aos sinais que a vida dá, que o corpo dá. Nossas emoções, elas são como uma espécie de bússola interna, que nos ajuda a descobrir como uma situação nos faz sentir mal, sentir bem. Isso vai nos ajudar a tomar decisões que a gente quer com muito mais propriedade. A situação que a gente acha que é legal ou não, essa bússola interna que as emoções nos dão,
ela vai fazer com que a gente tenha uma capacidade melhor de se mover na nossa vida pessoal e na relação com as outras pessoas. Então, a gente precisa ser capaz de reconhecer quando a gente tem uma emoção, saber o que é e saber que ela está tentando dizer. Por exemplo, se alguém está usando um tempo com um grupo de pessoas para fazer sentir que você está infeliz com as mesmas, isso gera ansiedade e pressão, é importante que você reconheça isso, que você perceba que seus sentimentos estão dizendo para você que isso não é certo. Está se sentindo num ambiente que você se sente com pessoas tóxicas, está dizendo para você não cabe aqui. Então escute e saia, não fique. Se eles forem capazes de ouvir os sentimentos, se a gente tiver essa capacidade de ouvir os sentimentos, e a gente responder a eles, a gente não vai ficar propenso a viver perto de pessoas que são difíceis. Se eu entendo que meu corpo está dizendo que a angústia está aqui, ele está dizendo para mim, então sai. Vai buscar pessoas que te transmitem paz. Se essa relação está tóxica, e eu preciso entender que ela está tóxica, está dizendo para mim, olha, sai porque isso não está te acrescentando mais, já deu o que tem de dar aqui. Esse escutar as emoções, que às vezes é escutar o próprio corpo falando, que às vezes ela não consegue vir numa fala muito lógica, muito explicada, mas o corpo está dizendo aqui, isso não funciona. Sabe, essa coisa que é intuitiva, você está conversando com uma pessoa super simpática, papo bom, tá tudo legal, mas seu corpo está dizendo, corra, perigo. Você sabe quando houve a tsunami Sumatra, que matou quase 250 mil pessoas no Natal de um tempo atrás, aí, logo na semana entre o Natal e o Ano Novo? A gente lembra essa cena? Milhares de pessoas mortas, os resorts, os hotéis sendo invadidos. Todos os animais começaram a correr. Mas o topo da sociedade humana, os animais humanos, que não sabiam mais escutar o próprio corpo, continuavam lá, tomando banho de piscina, na praia, como se nada tivesse acontecendo, mas todos os animais correram para cima para escapar, porque escutaram a sensação do corpo. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa que está tudo ok, mas seu corpo está dizendo, corra. Isso não está funcionando. Uma pessoa que não tem essa consciência pode nem perceber que seus grupos de amizade escolhidos estão tendo impacto negativo sobre o seu bem-estar e fica lá, convivendo com pessoas completamente tóxicas. Mas então, como é que nós podemos escutar nossas emoções e saber o que elas estão tentando nos dizer? Primeiro, ouvimos a nós mesmos e traduzimos essas emoções, dando um nome a elas, rotulando. Então a gente começa a conversar com elas, sem julgar a emoção de raiva, de inveja, de medo, de angústia, apenas sinta. Em vez disso, simplesmente observe e aceite cada uma delas. Seja tristeza, ansiedade, qualquer outra emoção negativa. Porque é claro que as emoções positivas são fáceis de aceitar, mas é crucial a gente validar cada uma delas. As emoções, elas são como uma espécie de Global Position System, o GPS interno, o Waze interno, feito sob medida para você. Ele trabalha muito para ajudar você a navegar na vida e saber interpretar os sinais das estradas por onde a gente vai vivendo as nossas experiências cotidianas. É a chave para que a gente vá se familiarizar com o sistema e responder, a partir do que a gente sente como emoção, muito rapidamente a uma coisa que está ou não funcionando na nossa vida. Ouvir nossas emoções é uma habilidade que a gente adquire, ninguém nasce com isso, se constrói, é preciso uma jornada de construção disso, o que significa que você não tem muita experiência em processar os seus sentimentos ou de compreender, mas que você pode aprender, que você deve aprender e que pode se praticar isso. Ficamos mais no controle das nossas vidas quando isso acontece. Nossas emoções nos afetam muito, afetam o nosso humor, o nosso comportamento. Então, se você está se sentindo, por exemplo, irritado, ansioso ou preocupado, isso vai impactar na forma como você vive suas relações afetivas, emocionais, com as pessoas com quem você está casado, namorando, as amizades, a forma como você estuda, produz mais ou menos, como você trabalha. Nossos sentimentos, de forma muito geral, afetam o nosso nível de felicidade e de funcionalidade. Portanto, quando a gente reconhece, quando a gente escuta o que a gente está sentindo, se está infeliz ou não, a gente busca, por exemplo, se eu estou me sentindo infeliz, quais motivos me faz se sentir infeliz e como é que eu posso mudar esse cenário?
Ter essa habilidade de refletir, de se escutar e de perceber faz com que você assuma o controle do que você sente. Isso tem um enorme impacto em tudo na sua vida. Assumir o controle sobre o que você sente faz com que você consiga ter controle, propósito, discernimento sobre a sua própria vida. Além disso, nós aprendemos, quando a gente escuta nossas emoções, a pedir ajuda. Às vezes, quando a gente está se sentindo triste, desesperançoso, deprimido, irritado, mal pra caramba, a gente precisa reconhecer isso e pedir ajuda a nossos familiares, a pais responsáveis, a professores, a amigos, a pessoa da nossa religião, enfim. Não estou bem, não estou conseguindo dar conta só, eu estou interpretando isso. Então, ser capaz de reconhecer que você precisa de ajuda em suas emoções é muito importante. E muitas vezes as crianças e adolescentes eles não conseguem descobrir isso por conta própria. É preciso desenvolver. Nós também precisamos desenvolver, porque existem pessoas adolescentes imaturas que precisam de orientação, de apoio contínuo para que possam interpretar suas emoções, ajudar a entender e acalmar-se. Muitas vezes, nós só precisamos de um abraço, de alguém que a gente confia quando a gente se sente sobrecarregado com esses sentimentos. Ou alguém que apenas vai ouvir a gente sem julgamento, onde o foco está no que a gente está sentindo e não na situação. Eu não estou julgando você pelo que aconteceu. Eu quero entender como você se sente depois do que aconteceu. E isso ajuda, sobretudo, com crianças e adolescentes que precisam saber que podem compartilhar seus sentimentos. Nós também precisamos disso, precisamos validar isso. Então, aprender a se comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor, identificar que a gente está precisando de alguma forma de ajuda, é muito uma capacidade de aprender a regular as nossas emoções. Isso também vai gerar na gente uma coisa muito importante para viver bem na vida com os outros, que é a empatia. Uma vez que a gente aprende a reconhecer as nossas próprias emoções, a gente tem como gerenciá-la e comunicar corretamente aos outros, e a gente pode ajudar os outros a fazer a mesma coisa, as pessoas identificarem e a gerenciarem as próprias emoções, criando, sim, essa empatia profunda. Ao fazermos isso, a gente ajuda amigos, a familiares, colegas de trabalho, a todo mundo que está ao nosso redor a crescer junto. A gente constrói novos e melhores relacionamentos, conexões mais profundas através dessa capacidade de escuta e identificação das emoções. Quando a gente escuta as sensações físicas associadas às nossas emoções, a gente consegue fazer uma coisa, a gente presta atenção como as diferentes emoções se expressam no nosso corpo, né? A gente sente, tem tosse quando está com raiva, ou quando está mentindo, ou quando está ansioso, a gente começa a perceber os sinais do corpo, uma certa gastrite, uma angústia, uma dor no peito. Nossas sensações físicas muitas vezes são o primeiro sinal que a gente tem que escutar quando a emoção ainda não foi nomeada. Então, fica atento a isso. Ficar com suas emoções e expressá-las é importante, por isso a gente não pode fugir dela. Quando a gente tenta fugir, nos livrar das emoções ou ignorar, a gente perde essas mensagens, essas informações tão importantes e essenciais sobre nós mesmos. Naturalmente, a gente faz isso com as emoções negativas. A gente não quer lá ficar preso na tristeza. No entanto, gente, dar voz à tristeza é um passo inestimável para que a gente possa se curar. Eu preciso entender o que está me fazendo se sentir mal e triste. A tristeza, ela vai nos lembrar que nós somos humanos, que a gente precisa dar sentido a essa bagunça que está ao nosso redor, mostrando que algo não está funcionando, por isso que a gente está ficando triste. Com outras emoções, a tristeza, como qualquer outra emoção, angústia, medo, dor, elas precisam ser interpretadas porque elas nos dizem muito sobre nós mesmos. Talvez a tristeza esteja lhe dizendo, a mim, a você, que o relacionamento já deu, que esse emprego já se esgotou, que não é mais possível ficar aqui, que essa coisa não faz mais sentido para você, que continuar nessa festa não está te fazendo bem, ou que ir para essa festa não é legal. Talvez sua tristeza esteja lhe mostrando uma ferida que você ainda não cicatrizou, que você precisa olhar, um perdão que ainda não foi dado, algo que ainda não foi concluído. Portanto, escuta. Nossas emoções, elas podem nos deixar exaustos e cansados. Faz parte, né? Tudo bem. Como qualquer outra coisa, é preciso prática. Quando a gente aprende a nomear as emoções, a interpretar e a entendê-las, a escutá-las, a gente vai ganhando uma know-how, uma expertise, uma competência. Então, não fuja, não as ignore, conheça cada uma delas, senão elas vão dominar você inconscientemente. As emoções, elas vão estar lá, quer você queira, quer você não queira.
Terminaria então com uma frase de Jung que diz assim, tão apropriado, Carl Gustav Jung: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino.